Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua vida e a sua família. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, né? E nós vamos hoje meditar na história de Gideão, né? Na história de Gideão, tá certo? Gideão e a sua liderança. Gostaria de compartilhar alguns aspectos da liderança de Gideão, e eu tenho certeza que você vai ser profundamente edificado por Deus, tá certo? Nós vamos aqui à palavra de Deus em Juízes, no capítulo de número 6, e eu gostaria de ler com vocês apenas um versículo da palavra de Deus. Capítulo 6, o verso de número 11 da carta ou do livro de Juízes, verso 11 diz assim, capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Eu queria compartilhar um pouco com vocês de algo que Deus falou ao meu coração a respeito da vida de Gideão e a liderança de Gideão. Primeiro é importante nós frisarmos que naqueles dias, né, Gideão estava passando por um declínio, não somente ele, mas como todo Israel, um declínio financeiro. A Bíblia diz no capítulo 6, no início do capítulo, que os midianitas haviam dominado Israel. O período dos juízes foi um período muito difícil, muito cheio de pormenores, dificuldades. É interessante porque é um período de mais de 400 anos em que de 13 a 14 juízes julgaram ali a terra. E o livro dos juízes, ele é um livro, nós chamamos de teocracia, né? Em que os juízes como Débora, Sansão, legislaram sobre Israel. E é interessante que houve, né, durante esse período, um declínio espiritual muito grande. Você encontra registros no livro dos juízes, muitos registros, inclusive, que houve. O povo continuava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Esse termo é um termo muito conhecido no livro dos juízes. Inclusive, o livro encerra com esta verdade. Com isto, o historiador Flávio Joséfo, ele disse que nunca houve em Israel um período de tanto declínio espiritual como no tempo dos juízes. E é interessante nós frisarmos aqui, junto com os irmãos, que entre as servidões que houveram, né, os filisteus, os midianitas, que sempre dominavam quando um juiz morria, quando o outro ia assumir, sempre algum dos povos dominavam Israel. E é interessante porque os midianitas, a Bíblia diz aqui no capítulo 6, no verso 1, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu na mão dos midianitas por 7 anos. Mas observe, eles vão trazer catástrofes financeiras sobre aquele povo. Eles vão trazer dificuldades terríveis. A Bíblia diz aqui no versículo de número 2 que os israelitas cavaram covas em cima dos montes. Muitos deles cavavam essas covas no intuito de guardar alimentos, no intuito de proteger o fruto da terra. Porque a Bíblia diz no versículo de número 3 que sucedia que, semeando Israel,
Olha que coisa interessante. Subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles. E a Bíblia diz que no versículo de número 4, eles destruíam toda a novidade da terra. Tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e roubavam e arrancavam. Então são crises. Gideão sabe, ele está vendo, ele sente aquela crise, porque quando a crise vem, ela assola toda a sociedade. Você vê que agora, com a Covid, né, aqui no Brasil, como em todo o mundo inteiro foi atingido. Os justos e os ímpios foram atingidos. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que os midianitas roubavam o fruto da terra, os midianitas, eles roubavam as ovelhas, não deixavam os bois, não deixavam nem jumentos, então eles eram de alguma forma destruídos completamente. E se instaura no seio de Israel, com esta crise financeira, a crise emocional. Eles agora colocavam a sua comida dentro de cavernas. Por quê? Eles estão em crise emocional. Quem é que, vendo os seus recursos, aquilo que você plantou, e ir embora, vai ficar feliz com isso? Ninguém fica. Mas a Bíblia diz que não é só crise emocional, mas como crise financeira e uma profunda crise espiritual se apoderou de Israel. O versículo 1 diz: porque eles continuavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Estas crises, elas são terríveis e elas geralmente assolam a vida de todas as pessoas. Quem nunca passou por crise emocional, por crise financeira? E são crises. Mas olha que coisa interessante. No meio desta crise, o Senhor chama um homem valoroso. O Senhor chama um homem vitorioso. Quem é este homem? Gideão. Quem é Gideão, irmão Deus? Gideão, ele é filho de Joás. Se você observar comigo o versículo de número 15, Gideão dá um pouco sobre quem era ele, e ele diz: olha, eu sou da família mais pobre, eu sou da tribo de Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai Joás. Mas a Bíblia diz que Gideão, ele estava no meio desta crise, malhando o trigo no lagar. O versículo de número 11 diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. É interessante porque no meio da crise, daquela crise que estavam havendo, Gideão fez uma coisa um tanto que diferente, estranha. O que foi que Gideão fez, irmão Deus? Ele pegou o trigo, que era costume, quem malhava trigo, deve se malhar na eira. Todos nós sabemos que o trigo ele vem coberto com a palhinha, né? Aquela palha, e as pessoas que cultivam, que cuidam, e eles, quando vão fazer, eles mexem assim, né? E aquela palha vai indo embora e fica somente o trigo. Então a eira era um lugar aberto. Geralmente eles jogavam para cima para que o vento levasse a palha e ficasse somente o trigo dentro daquela espécie de uma peneira. Mas Gideão fez uma coisa estranha. Gideão levou o trigo para o lagar. Lagar
é o lugar onde se pisa uvas. O lagar é um lugar um pouco mais fechado e ele escondeu de alguma forma e vai fazer isso porque a Bíblia diz, porque ele fez isso para salvar dos midianitas. Para tentar salvar dos midianitas o que ele havia colhido. Gideão tem um grande projeto pela frente. Qual é o projeto? O grande projeto é que Deus irá usar Gideão como líder naquela sociedade. Eu observo aqui que Gideão, ele é um homem de soluções. Quantos que se dizem ser líderes? Você está me ouvindo e é líder no seu trabalho, é líder na sua casa, você é uma liderança na sua igreja, você é um porteiro, líder, você é um presidente de jovens, você é um líder do departamento de senhoras, você é um líder do círculo de oração, você é líder na hora de colher as ofertas, você é um pastor. E todo líder, ele tem que ter esse sentimento de solução. Ele tem que ter essa pegada de soluções. Nós estamos vivendo uma liderança líquida. Essa liderança é uma liderança que apresenta muitos problemas. A vida é cheia de problemas. Liderar é resolver problemas. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, porque isso demonstra claramente que todo líder, ele tem a capacidade de apresentar soluções. Todo líder tem a capacidade de apresentar soluções. Você talvez esteja na igreja e tudo que você tem feito até hoje é arrumar problema. Ou você é um liderado que quer liderar, mas o primeiro passo para ser um grande líder é saber ajudar quem lidera você. Você aprende a liderar quando você ajuda o seu líder. E há pessoas que não compreendendo esta verdade, que não compreendendo, assimilando essa verdade, é uma pessoa que sempre apresenta problemas. Você conhece alguém assim? Então, a primeira coisa que eu aprendo com a liderança de Gideão é que Gideão era um homem de soluções, malhando o trigo no lagar. A segunda coisa que eu queria falar a respeito deste aspecto é que Gideão era um homem ocupado. O Senhor irá utilizar-se de Gideão como um dos grandes juízes, mas quando o Senhor foi chamar Gideão, ele não estava se balançando numa rede ou deitado numa cama. Ele estava trabalhando, ele estava ocupado. Em toda a Bíblia Sagrada é muito comum, um aspecto muito comum, nós encontrarmos sempre homens e mulheres de Deus que foram usados nas mãos de Deus ocupados. Se você procurar a história de Davi, você vai ver que quando Samuel entra dentro da casa de Jessé e ele olha os filhos e ele se agrada, inclusive, de alguns que têm uma aparência muito boa para ser rei. E o Senhor disse: Samuel, eu não vejo como vê o homem. Pergunta a Jessé se ainda tem alguém. E ele disse: ainda falta o menor. Que menor é este? É Davi. Ele é um mancebo, ele é um jovem. E ele está cuidando das ovelhas do pai. Ele está ocupado. Quando o Senhor chamou Eliseu, levando Elias até Eliseu, quando ele passa o bordão e convida Eliseu para o ministério, Eliseu está cuidando das juntas de bois. Ele está na 12ª junta de boi, cuidando,
porque Eliseu estava ocupado. Quando o Senhor chama por intermédio de Samuel, o primeiro rei de Israel, que era Saul, Saul estava ocupado atrás das jumentas que o pai havia perdido. Eu conheço muitas pessoas que dizem, irmão, eu vou começar a liderar quando eu estiver desocupado. Então você nunca vai ser chamado. Deus não chama pessoas desocupadas. Deus chama pessoas ocupadas. Porque toda pessoa ocupada, ela tem consigo responsabilidade. Deus não chama gente irresponsável para a sua obra. Há muitos líderes colocando pessoas irresponsáveis na obra e estão sofrendo com o detrimento desta verdade. Preciso abrir os olhos e enxergar que uma liderança de sucesso se faz com pessoas que apresentam soluções e que geralmente estão ocupadas. Eu não tenho tempo, pois é com você que Deus quer fazer. É você que Deus quer usar. Eu ainda tenho outras coisas, eu tenho outros aspectos da liderança, mas eu vou deixar você comentar se você quer a parte 2 deste profundo estudo sobre a vida de Gideão. Que Deus abençoe você. Eu vou orar e nós vamos gravar logo a parte 2. Eu quero convocar você para estar comigo. Você pode deixar nos comentários o seu pedido pela parte 2. E nós vamos continuar falando sobre alguns aspectos da liderança de Gideão. Amém?